E eis que o amanhã chegou. Você falou, amanhã a gente continua. Gente, a gente falou amanhã, mas a gente não conseguiu, perdão. Voltando ao assunto do vídeo anterior. A gente falou a última vez sobre a ansiedade nos tornar escravos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. É interessante que lá em Provérbios 4:23 fala: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em uma versão anterior falava assim: Guarda o teu guarde o seu coração. coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes. No sentido que ele dá rumo à sua vida. Então, aquilo que a gente enche a nossa mente vai, com certeza, afetar as nossas emoções e nós seremos dominados, governados por ela. E você é escravo Daquilo que você, o domina. daquilo que o domina. E lá em 2 Pedro, ele usa um exemplo, inclusive, falando, né, que você é dominado por aquele que te vence. Né? Antigamente, né, os exércitos lutavam um contra o outro e aquele que perdia a guerra virava escravo. E de fato há uma batalha contra a nossa mente para controlar aquilo que a gente pensa e assim dominar as nossas emoções, e isso afeta a nossa vida como um todo, seja relacionamento, seja fisicamente. A guerra espiritual é real, a gente não pode esquecer disso. Exatamente. Às vezes a gente vive no mundo natural, achando que só estamos vivendo no mundo natural, mas existe um algo mundo que nós não enxergamos. E que por vezes, quando a gente não vê, a gente acha que não existe, mas é real. E as pessoas pensam que quando a gente está falando de espiritual, que está falando só de demônios, que também é real, né? Demônios, anjos. Mas nós vivemos num mundo invisível que nos governa e nós não enxergamos isso. Então, tudo que nós falarmos, qualquer tema, nós não podemos negligenciar o mundo espiritual, né? E por isso que nós estamos aqui para falar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E nós vimos claramente que a Bíblia fala sobre a ansiedade como, de fato, sendo provocada por uma falta de confiança em Deus, de um descanso em Deus. E a gente vê isso em toda a Bíblia, né? Homens sendo levados a confiar, descansar ou não em Deus. Porque quando nós confiamos e descansamos em Deus, nós vamos fazer... Existem bênçãos para os que confiam. Sim, e nós vamos fazer da maneira dele. Sim. E da maneira dele sempre vai ser melhor. Nós vamos ter, de fato, êxito, sucesso, se nós não formos só ouvintes da palavra, como diz lá em Tiago, mas se nós formos praticantes da palavra. E isso faz parte da prática bíblica, o descansar, o confiar, o entregar a ele. Né? Então, todo tempo a gente vê isso. E quantas vezes até o povo de Israel se tornou escravo por não descansar, por não confiar. E quantas vezes eles tiveram vitórias assim, sem precisar levantar armas. Porque eles confiaram e descansaram em Deus. Porque fizeram do jeito de Deus, mesmo que seja louco. Mesmo que por aquele momento fosse isso é loucura. Exatamente. Mas eu vou confiar, eu vou fazer desse jeito porque eu sei que Deus está no controle. E hoje a gente quer falar claramente, né, sobre o que a Bíblia diz a respeito de como vencer a ansiedade ou como não viver dominado, controlado, governado pelas preocupações desse mundo. Lembrando que biblicamente a gente vai ver muita palavra preocupação, né? Porque é o sinônimo de ansiedade. E ocupar prévio, né? Previamente a mente, e você fica ali absorto nessa preocupação, envolvido com esses pensamentos que governam a sua vida. E só uma pausa antes, né? Deus nos criou para governar. Deus nos criou para dominar sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre a terra. Né? E sobre nós mesmos. Deus nos deu esse governo no Éden. Né? Quando Deus criou o homem, ele falou, governem. O pecado destruiu isso. O pecado destruiu, mas Deus nos criou para governar. E por isso vieram as doenças, vieram os transtornos, vieram... Todos os males por causa do pecado, né? Sim. De fato. E em Cristo, nós recuperamos esse governo, esse domínio, porque o Espírito Santo... Só através do Espírito Santo, que é essa capacidade de governar novamente. Sim, né? sim. Porque tudo que nós falarmos aqui, de fato, nós conseguiremos colocar em prática pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Sim, né? Só por ele. Só por ele. Por isso que temos que ser dependentes. E aí eu já começo no texto que eu quero focar hoje, que é Filipenses capítulo 4, que ele fala, olha, não andeis ansiosos. No versículo 6 ele fala, não andeis ansiosos. Uma pausa. Filipenses é importante a gente saber a origem também, né? E
Paulo foi preso em Filipenses. Paulo foi fazendo a vontade de Deus, sabendo que ele deveria estar em Filipenses, ele foi preso ali, ele foi castigado, duramente castigado em Filipos, né? Claro. E lá, com Silas na prisão, foi quando ele permaneceu alegre, louvando, sendo afligido. Na prisão e sendo afligido. Então, ele experimentou na carne o que é viver por situações externas de ansiedade, de aflição, de angústia, mas por dentro tá tranquilão, feliz. Ele teve paz. Então, ele tem autoridade para nos falar isso aqui. Entendeu? Então, lembrando esse o contexto. contexto é importante, porque Paulo justamente vai falar assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, vá a Deus em oração. Ore a Deus com um coração grato. Então, primeira coisa, ele fala, a gente precisa ir a Deus. Porque a ansiedade, ela nos deixa aprisionados por situações que nós não podemos resolver. Então, a primeira coisa é a gente ir até aquele que pode resolver. Sim. Quantas vezes nós ficamos transtornados e querendo resolver, às vezes até na nossa força, no nosso braço? Sim. Mas que coisas... é natural. Mas justamente por isso que Paulo está falando, olha, assim como a Lia falou do exemplo, né, ele foi preso, ele passou por aflições, e justamente ele fala, olha, nós vamos passar por situações adversas, por dificuldades, por preocupações. Agora, o que você deve fazer? Primeiro, vá a Deus sempre em oração. Tenha um relacionamento de oração com Deus e com um coração grato. Porque quando a gente vive tempo de ansiedade, vai ficando aprisionado com os pensamentos, você não consegue muitas vezes ter um coração de gratidão. Você começa a esquecer já de tudo que Deus fez. Parece que nada mais é bom. Você esquece das promessas de Deus. Em toda a Bíblia, Deus leva o povo a fazer memoriais, inclusive, para sempre estar lembrando daquilo que ele fez. Para que nos momentos de aflição, momentos de até de escravidão, eles lembrassem de quem era o seu Deus, né? E da sua promessa, do que ele faria. E é o que nós vivemos hoje. Nós lembramos o que Deus fez e sempre estamos olhando para a sua promessa, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele nos prometeu e vai cumprir, né? Você já viu a pessoa que às vezes chega, né, para se aconselhar, para buscar uma orientação, e ela está tão absorvida, né, ou absorta, né, naquele problema, naquela situação. Um problema real. O problema é real, a aflição é real, só que ela não consegue, às vezes, mais enxergar nada de bom na vida, inclusive, e esquece tudo que já aconteceu, esquece das promessas futuras, acha que não vai dar mais certo nada, e ela até não consegue te ouvir. Às vezes ela chega para você ali tão envolvida com aquela situação que ela não consegue te ouvir. Existe uma técnica de aconselhamento que quando a pessoa está ali tão envolvida, focada, só vendo aquele problema, você faz algumas perguntas para ela para tirar ela daquela situação, para que ela possa começar a abrir seus ouvidos, né? E às vezes você pergunta, né? Olha, na sua vida você já teve alguma conquista, né? Qual uma conquista que você já teve? O que aconteceu na sua vida em algum momento que te trouxe prazer, que te trouxe alegria? E só por responder essas perguntas, ela já vai saindo dali. Claro, e é interessante. Só que tem pessoas que estão tão agarradas que nem nessas horas conseguem enxergar, né? É um exercício isso, muitas vezes. Mas tem um princípio bíblico, porque justamente Deus sempre falava, né? Ele sempre falava, olha, lembre. E inclusive hoje, quando Jesus institui a ceia, né? É um memorial, né? Nesse aspecto, a gente precisa sempre estar lembrando, né? Constantemente daquilo que ele fez e da sua promessa. Então isso é muito importante. Então, primeira coisa, vá a Deus em oração com um coração grato. Então, procure todos os dias lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida e da sua promessa. Exercício de gratidão. Em outros textos fala muito sobre isso, né? Sejam sempre agradecidos, né? Então, sejam gratos sempre e em qualquer circunstância. Paulo e Silas presos, eles estavam lá louvando o Senhor com o coração grato. Porém, ele fala um segundo aspecto da oração, que é o pedir. Ele fala, não andeis ansiosos, mas leve os seus pedidos a Deus. Como eu falei no início, quem pode resolver? É Deus. Então, o pedir a Deus é um ato de demonstrar confiança e dependência. Né? Como é importante a gente levar nossos pedidos a Deus. Em tudo que você for fazer na sua vida, leve a Deus. Você está aflito, inclusive lá em Tiago, né?
Tiago capítulo 5, ele fala assim, está alguém aflito? Está alguém passando por algum sofrimento? Está alguém triste? Qual a resposta? Qual o remédio que Tiago fala? Ore. É a mesma coisa que Paulo está falando. Olha, primeira coisa, precisamos ir a Deus em oração. Crendo, obviamente. Né? Muitas vezes nós fazemos orações religiosas, costumeiras. Mas nós precisamos praticar aquela oração real de um Deus vivo que está aqui. Ou nós acreditamos de fato que Ele é poderoso, que Ele é real, ou nós vamos estar orando como se estivéssemos orando por uma madeira ou por uma... E às vezes a última coisa, se é que fazemos, né? É orar. É orar. É orar. A gente clama para todo lado, mas orar, a gente até esquece que muitas vezes a gente tem que orar primeiro, né? E no 7 ele fala assim, ore, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Cara, isso é fantástico, porque é aquilo que a gente falou, que nós somos escravos dos nossos pensamentos, aquilo que nos domina. E aqui ele fala que se a gente for realmente a Deus em oração, com o coração grato e pedindo, realmente confiando que Ele vai resolver, o Senhor guardará a paz, porque a ansiedade nos tira a paz e nos tira a alegria. Tanto que no versículo 4 ele começa, alegre-se. Alegre-se no Senhor. Alegre-se em quem? No Senhor. E aí, não ande ansioso, mas vá a Deus em oração. Com súplica e gratidão. E gratidão. E a paz que excede o entendimento, a paz de uma dentro para paz fora. inexplicável. Exatamente. E as pessoas às vezes ficam buscando uma paz de fora para dentro. As pessoas costumam ter muitas vezes ansiedades inexplicáveis. As pessoas pensam que a paz, isso é importante, é a ausência de problema. As pessoas às vezes não querem ter paz de verdade, elas querem que não tenha problema ou aflição. Nós já falamos aqui. E por isso que muita gente, às vezes, não, vou usar esse termo, né, não se sente curado ou transformado de uma preocupação, da ansiedade, desses transtornos, inclusive, que vivemos hoje, porque não compreende que existe uma paz que excede o entendimento humano, que não é uma paz que está ligada com falta de aflição ao problema. Sim. Jesus até falou, no mundo vocês vão ter aflições. Sim. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a nossa paz está em quem? Nele. Então precisamos ir a Ele realmente. Só que ele continua. Olha, nós precisamos ir a Deus em oração. Agora, não adianta a gente ir a Deus em oração se nós mantivermos a nossa mente cheia daquilo que vai nos governar. Do que precisamos encher a nossa mente? Sim. E aqui Paulo fala, olha, enche a sua mente. Você quer vencer essa batalha? Então enche a sua mente com aquilo que for agradável, puro, louvável, justo. Quer dizer, com tudo aquilo que vem da fonte da vida, tudo aquilo que vem de Deus, da sua palavra, das suas promessas. Nós precisamos nos encher constantemente. Sim. E hoje, mais do que nunca. Exercitar, né? A gente faz o contrário muitas vezes. A gente enche de quê durante o dia? Hoje, mais do que nunca, a nossa mente vive cheia. Cheia. E é interessante a gente falar sobre essa guerra quanto à mente, aquilo que a gente pensa, porque justamente nos dias de hoje, mais do que qualquer tempo da história, nós somos levados a ficar com a mente sempre cheia. Cheia de futilidade, cheia de besteira, cheia de comparação com outros, justamente por causa das redes sociais, tecnologia, informações, a gente vive, a nossa mente às vezes não fica... Não, até às vezes nas filas, né? Antigamente você via as pessoas nas filas entediadas. Mas ninguém fica entediado hoje numa fila porque está sempre fazendo alguma coisa, sempre enchendo a mente ali. Então não tem espaço para encher nada. Como é que eu vou encher do que é bom, encher do que é amado? E outra, a gente se enche quando a gente medita, a gente realmente recebe. E está cada vez mais difícil meditar porque mesmo quando você para completamente, você está parado ali, está sem nada às vezes, mas a sua mente está cheia de outras coisas. Então nós precisamos substituir. A nossa mente precisa estar cheia da palavra de Deus, da vontade de Deus, da promessa de Deus, com a certeza das coisas que Deus fará. E o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz. Ele é a nossa paz. Então, precisamos encher daquilo que vem dele, aquilo que vem do alto, constantemente. Né, como o próprio Deus falou a Josué, medita no livro dessa lei dia e noite. Lá o salmista fala, olha, se você de fato ouvir, meditar e praticar a vontade, a lei de Deus,
Você vai ser como árvore plantada junto ao Aleluia. ribeiro, que vai estar sempre ali recebendo água fresca e os seus frutos estarão ali dando sempre no tempo certo. E lembrando que o Espírito Santo está em nós e ele gera um fruto. E de fato, o fruto do Espírito Santo nos traz alegria, nos traz mansidão, bondade, benignidade, amor, paz. É fruto do Espírito. E domínio próprio. O Senhor nos dá governo, restaura em nós o seu governo, Aleluia. como a Lia falou lá no início. Para vencermos e vivermos uma vida sem ser controlados pela ansiedade e preocupações, precisamos praticar aquilo que a palavra diz. E é isso que a palavra diz sobre ansiedade, sobre preocupações.